fazer outra, e aí vai, né? E são esses que podem fazer diversas cirurgias plásticas, né, chegar num corpo quase que de um brinquedo, que viram referências para aqueles que estão tentando, né, viram seus deuses de reza para conseguir chegar naquele estado. E eles não se intimidam quando um desses morre por uma infecção ou por um processo dentro da própria UTI. Na mesma hora a gente vira esse canalização de energia objetal para outro que ainda esteja em curso, para que continue adorando esse tipo de fazer. Porque as pessoas, ao invés de lidar com a frustração, estão tentando um caminho mais fácil, que é essa estrutura de ideal, de tocar nesse ideal mais fácil. Ao invés de persistirem, entenderem por que sofre, querem arrumar um jeitinho, através da beleza, através da harmonização, de um aplicativo, de inteligência artificial, de uma cirurgia plástica, acreditando que vão conseguir driblar essa sensação. Uhum. Mas é impossível. Não é Não dá verdade. para driblar. Vai ter que ir lá na frente e lidar com a realidade, né? Vai ter que lidar. É o que eu já É. escutei de muitas garotas que eu já atendi, que tinham esse papel de influenciar, né, e trabalhar no Instagram, de falar assim, eu não sei nem o que vai ser quando eu estiver velho, eu nem penso nisso, porque eu acho que nem vivo eu vou querer estar. Uhum. Que a referência às vezes é da avó, é da mãe, e ela diz, eu vou ficar com essa cara, com esse corpo. Mesmo que eu malhe, eu vou ficar enrugado, sei lá, eu vou ficar velho, eu não quero isso. Então elas nem pensam em futuro, vivem só o agora para não ter que entrar em conflito. É. A gente teve até bem um caso bem recente agora do Estênio Garcia, né? Ele chegou a fazer a harmonização facial, né? Foi 91 anos, chegou lá É, e percebe que é uma outra. E aí, será que aquela pessoa, muitas vezes a gente percebe que a pessoa não internalizou essa nova imagem dela, a imagem corporal, né? E aí, não. Até a cirurgia, psicológica. né? As cirurgias que envolvem mudança de sexo, né? Elas devem Uhum, passar por um processo psicológico bom para que a pessoa depois, pós-cirurgia, não se ache estranho. Porque muitas pessoas não se reconhecem pós-cirurgia e está irreversível. Então, tem sim suicídios pós-cirurgia pelo fato do arrependimento. A gente vê algumas pessoas como esse ator que quando faz um processo é impossível alguém olhar para a cara dele e falar, tá, né, não, a palavra fugiu agora, tá tão natural, a gente vê que tá artificial, a gente vê que não tem uma elasticidade nem dos olhos, parece que os olhos estão abertos por força, né, de algum preenchimento, não tem a leveza do rosto, não tem expressão, é estático, parece a Mona Lisa, não sabe se está sorrindo ou só olhando. uhum. Isso também vem com os anabolizantes, né, vem com a injeção, vem com esse desespero de tentar ganhar o físico aceito, um físico imposto. Isso está em todo lugar, em todo lugar. Em toda estrutura tem sempre alguém pressionando para você mudar. E se não pode de um jeito, tem um jeito mais fácil. Sempre tem esse jeito. E aí depois vem o risco e vem a conta a pagar. É o caso que você ia falar, a maneira perfeita, rápida, né, da resolução, a questão mesmo a cirurgia bariátrica, né? Várias pessoas procuram, né, e aí não se encontra de outra maneira, né? É logo fazer, logo, né? Tem até muitas vezes É, ela é benéfica, a cirurgia, quando você está dentro da condição de fazer. Mas por muitas vezes a preguiça ou outra estrutura que acometa aquele indivíduo de acordar e fazer uma academia, de mudar a alimentação, ele sabe que se ele fizer uma cirurgia em alguns meses ele está sequinho. Então ele vai, ele arrisca, porque ele não. O sujeito, quando ele coloca na cabeça essa facilidade, e se eu vou chegar nesse ideal que alguns chegaram, ele não está vendo os riscos. Né? Ele não sabe o quanto o corpo dele vai precisar tomar de medicação por muitos anos para a absorção de alguns minerais, né, para a absorção de alguns nutrientes, que agora o estômago dele está reduzido. Ele não vai ter. Ele vai ter sim alguns efeitos que vão continuar, queda de cabelo, alguma fraqueza de dente ou de unha. Ele vai ter essa estrutura que chega a ser é, parte da vida. E é um gasto alto de é, remédio.
Ô, Paulo, vê só, aqui o Marcelo está fazendo uma pergunta aqui, o Marcelo, né, aquele nosso colega psicólogo lá, que participou também lá Sim, presencial, Marcelo, sim. e aí ele está botando aqui, ó, importantíssimo, o tema é relacionado à despersonalização, mas o que seria a personalização natural ou primária do sujeito? A persona não seria uma estrutura produto social? Onde estaria o eu? Ele vai para a pegada mais da estrutura psicanalítica, né? De uma estrutura do eu, desse encontro do eu. É claro, nós nascemos de alguém, nós viemos de um grupo. Então a gente tem que aprender, porque para formar a personalidade, né, essa estrutura é uma tríade, conflitos internos, sociais, esses aprendidos dentro do loco daquela casa, né, de quem cuida de você, tio, vizinho, qualquer um, vai criar sim esses ideais. Né? A psicanálise já explicava isso. Vai criar um possível e um impossível. Você vai passar por fases narcísicas, você vai passar por essas fases que vão criar uma estrutura, vamos colocar assim, sadia da coisa. Né? Claro que a gente sempre está observando o outro para entender como agir, como se portar. Mas a diferença que a gente está colocando aqui é que você sabe como se portar agora. Você quis botar uma camisa social porque você acredita que fica mais formal. Mas você poderia estar de camisa de manga simples. Você poderia estar de regata. Você assumiria o risco de dizer, a live é minha, eu vou fazer de regata. Isso é a estrutura de eu sadia, que ao mesmo tempo que não vai ser pressionada por um superego castrador, né? Uma voz que vem para lhe punir e sempre dizer que você ainda está faltante, e nem também deixa desejos tão sádicos aparecerem ou estruturas tão primitivas, regressivas, comandarem você a ponto de você falar e achar que pode fazer o que quer. Essa relação equilibrada é que dá essa estrutura saudável desse psicológico. Né? É essa frase que eu acho legal, que eu deixei aqui do Freud. Eu não sou muito de usar essas frases não, porque muitas não tem muito sentido, não. É mais água que tudo na vida. Mas Freud, ele tem uma frase que agora cabe até legal. Que é, nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons para esse social. Né? Quando você entende o que você quer fazer, o que você pode fazer da sua vida, você está dentro desse eu sou bom. Quando você tenta fazer isso para um social, aí você começa o desajuste. Você começa a mudar suas crenças, você começa a colocar crenças limitantes, você começa a mudar comportamentos, né, o lado afetivo. E aí você começa a entender que você virou mais uma espécie de bobo da corte daquele rei. Você faz tudo para ele, e no final você vai dormir, ele tá nem para você, você chora no seu canto, e qualquer vacilo ele diz, corta a cabeça. Era assim os bobos da corte na época do reinado, né? Você nunca Verdade. agrada. Você canta, você brinca, você faz piada, você sorri. Mas no final da noite, você dorme chorando. Paulo, tem uma outra pergunta aqui de Odileia, que ela faz o seguinte: ela faz a relação à questão da pergunta da despersonalização e o quadro de ansiedade. Né? E aí ela diz: a despersonalização é um sintoma de ansiedade? Quer dizer, uma pessoa no quadro de ansiedade ou em crise de ansiedade é um quadro de despersonalização? A ansiedade, como a gente sabe, ela é um aviso, né? Ela diz a você, no sentido de te paralisar, para que você não vá em frente ao perigo, né? Um perigo que uma estrutura acredita que você vai encontrar. Na verdade, quando essa sociedade começa a lhe oprimir e você vê que não está atendendo, vai vir ansiedade, porque é o medo de ser excluído. Né? Quando você começa a ver que não está ganhando pontos, que você não está subindo o ranking dessa sociedade, que você não tem tantos seguidores ou que você não está ganhando likes, a ansiedade vem para dizer que, olha, teu futuro não é bom não, hein? Você está tentando e não está conseguindo. Porque esse discurso também já foi colocado. Você está representando o que um dia você ouviu via sensação biológica de ansiedade. Que é o discurso que quando a gente abre o Instagram tem lá, olha, se você não tem, você deve fazer isso. Se você não está fazendo, você não vai conseguir. Isso fica eco, um fantasma na cabeça da pessoa que vai materializar em ansiedade. É como se esse sentimento, essa afetação
fosse no futuro, visse que deu errado e te paralisava para você não continuar. Entendi. E aí vem aqui outras questões que ela pergunta, por exemplo, uma questão aqui que ela diz, a pessoa pergunta aqui, o que causa a despersonalização? Qual é a causa que uma pessoa tem tendência a uma personalidade que, de uma certa forma, é confusa mentalmente ou Não, não não é. internalizou a questão corporal? Como é que você percebe? A gente tem que ter um certo cuidado, porque toda vez que fala sobre despersonalização, parece algo muito cinematográfico. Na verdade, é mais simples do que o que parece, né? No sentido que a gente vê no nosso dia a dia o tempo todo e às vezes ignora, Uhum. ou acha tão normal que a gente não percebe. A gente vê uma pessoa de periferia, a gente vê uma pessoa que não tem saneamento básico, que o esgoto passa pela casa, um garoto que aprende que, pela influência, que estudar não é coisa boa, porque vamos ganhar dinheiro de um jeito ou de outro, vamos fazer um ato criminoso ali e aqui. Ah, eu não tenho jeito, eu não tenho vida, olha onde eu moro, o mundo não muda, nada muda, então eu vou tirar deles. É a mesma estrutura, né? Começa sempre de uma impossibilidade. Começa sempre de uma sensação de que você não está chegando, que você não vai chegar, e que outros chegam. Começa sempre com uma ideia. Você quer aquilo, é? Olha, para chegar é assim, você consegue? Vamos lá, vamos tentando, então. Vem muito de um desejo que nasce, que ele vem para suprir um vazio, ele vem para suprir uma certa necessidade, de um reconhecimento de falta, que vai surgir uma demanda, desejo, né? São conceitos psicanalíticos, que aquela pessoa acredita estar no caminho certo. Ela acredita estar indo para a direção correta. Porque ela tem uma imagem de alguém que conseguiu. Então ela sabe que isso um dia vai acabar. Que essa agonia inicial vai acabar. Ela consegue ver o ideal dela lá na frente. E isso acontece de todo jeito. Por exemplo, como a gente conversou naquele dia que eu estava com vocês presencial, É. se uma pessoa que vai ao NASF pedir uma ajuda psicológica, por exemplo, e aí você diz, vai lá no consultório do Paulo, onde é que fica? Nas Graças. Dificilmente aquela pessoa vai, porque ele vai chegar com o chinelo, às vezes rasgado, já partido, com arame. Ele não tem roupa, ele vai com a roupa de político, vereador, essas coisas. Ou até ele tem, mas às vezes falta algum item, desodorante, perfume. Ou ele não se sente bem, porque ele é mais velho, ele é gordo, ele não tem modo de falar, ele só chegou até uma certa escolaridade. A sociedade diz que aquele agente, aquela estrutura, aquele sujeito, não pode passar de um certo raio. E se passar, que passa de forma neutra, sem incomodar. Né? Que Durkheim já falava, que é uma estrutura de sociedade que mata a outra, né? O próprio suicídio. Então ele entrar num prédio empresarial, onde tá todo mundo arrumado, bem vestido, com carros, e ele vindo suado, porque ele teve que pegar ônibus, vem em pé, ele não vai se sentir localizado ali, ele vai estar totalmente deslocado. Porque ele já perdeu a sua autonomia e de achar que ele tem direito também de ter aquele serviço ali. Qual o problema de estar ali? Qual o problema da roupa Y ou X ou do carro Y ou X? Aí a gente vê isso. Isso também acontece quando um profissional coloca uma consulta, sei lá, de R$ 600. Ele já está segregando quem ele quer. Aquele que precisava dizer, não, ali eu não vou não, ali é muito caro, ali eu tenho que trabalhar muito para ir. Veja que eu já impus uma condição. E esse imaginário vai dessa forma, internalizando. É uma internalização, né? Sempre internalização. E aí, assim, ô Paulo, hoje você é uma pessoa, como você disse, psicanalista, tudo atende várias pessoas com vários problemas, questões emocionais, questões psiquiátricas, né? Hoje você percebe, por exemplo, nesse seu quadro aí que você é temática de despersonalização, que você hoje atende mais homem ou mulheres, e o que você percebe mais dentro desse contexto? Se dá em razão de quê? O público que hoje eu já atendi e atendo está sempre voltado nessa... Hoje está mais voltado a essa boa saúde psicológica. Materializada em viagens, passeios, né? Excessos de sorrisos, para provar que está tudo bem. Uhum. A cabeça está em dia.
e dormir, depois de tirar uma imagem, uma foto daquela e postar, e ao dormir perceber que está devendo, que não tem como voltar ali, que amanhã vai ser mais um dia igual, é a parte severa, né? Mas quanto mais tempo ela se manter acordada e ligada àquela aplicação, mais tempo ela vai viver aquele efeito alucinógeno, como se fosse um crack, uma maconha, uma cocaína, aquele efeito ali que tira você da realidade e te faz sonhar. E aí vem a dependência, tá sempre postando, sempre vivendo uma vida que só pode ser permitida ali. Uhum. Entendi. E aí você falou um pouco da despersonalização do paciente hospitalizado, né? Sim. E aí surge aqui uma outra pergunta, né? Do sujeito, vamos dizer assim, daquela pessoa privada de liberdade em uma instituição prisional. Já que você falou em Foucault, né? Como seria, dentro desse processo de despersonalização, uma pessoa que chega dentro de um sistema prisional onde aí contribui uma série de contextos para, vamos dizer, você deixar de ser você, né, no certo sentido, obedecer ordens, regras, né, e até muitas vezes normas internas, né, do próprio educando ou pessoas privadas de liberdade. Como é que você percebe esse conflito dentro desse um sistema prisional da gente perverso, né, e desumano? Como é que você percebe isso? O público que cresce no meio desse cenário, que se dispõe a arriscar a própria vida em atos que possam estar um dia lá dentro, seja por qualquer ação, sei lá, tráfico, assassinato, seja o que for, ele já tem uma prévia do que é aquilo, né? Diferente de um pai de família que passa para lá sem querer num igual, ou porque roubou, sei lá, um pote de comida para comer. Mas realmente ali é algo que, além do discurso, vem da imposição física, né? Perder a identidade ali é quase que sem opção. Você não tem como lutar contra aquilo. Eu já tive contato com uma pessoa que foi presa sem querer no sentido de que ele não tinha culpa do que foi acusado. Depois ele prova. Ele só passou 3 meses lá. Mas foi o suficiente para eu encontrar ele. Ele está em estado de choque, olhando para o nada. Toda vez que ele ficava parado, ele ficava olhando para o nada. Porque ele apanhou tanto lá dentro. Ele teve que submeter a tanta coisa lá dentro, que ele era só uma peça menor de um grande jogo. Ele não tinha direito a nada. Ele só respirava porque alguém deixava, né? Então, é cruel, sim. É um cenário que, de fato, arranca tudo da pessoa. Tira tudo, tira tudo. Para você reconstruir isso, demora. Porque ele abala, ele cria várias fissuras na sua forma de ver o mundo. Então, naturalmente, sempre vai ter lá esse efeito de perder sua identidade. E também ser reforçado, também ser analisado pelo discurso, porque isso é um assunto muito, muito amplo. Em todo lugar a gente encontra uma ponta disso. E quando você sai de lá também, você já não é mais nada. Você é uma matrícula, né? Você é um fichado. Você não tem mais nome. Você tem qual o código, qual o seu artigo, né? Então há uma alimentação no pós também, de uma pessoa que passou por lá. Essa dificuldade que há muitos anos é assim, de tentar se reerguer. Porque você vira só um código penal. O que você fez? Qual é o teu crime? Não tem mais nome. Não tem mais nem fazer. É submetido a empregos simples, né? Às vezes sem até proteção legal, porque tem que existir, tem que continuar sobrevivendo. Esse pós também é muito cruel. Muito cruel. Dentro do sistema prisional realmente fica complicado e até mesmo o tratamento, né? A estrutura também desumana contribui com tudo isso, né? E a perversão também que é muito grande, né? Muito, muito Então, grande. se você realmente não tiver uma estrutura, vamos dizer assim, bem organizada, né? Uma estrutura que não seja vulnerável para desencadear algumas doenças, né? É a sorte da pessoa. Como a gente percebe também que muitas pessoas desencadeiam algumas doenças psiquiátricas, psicológicas dentro do sistema prisional em relação a todo o contexto.
é E verdade. olha que esse rapaz, ele ainda tinha um primo que era agente penal. E ele ainda sofreu muito. Ele apanhava todo dia. Só por acordar, apanhava. Né? Parece estranho falar, mas é assim que funciona lá dentro. Às vezes você apanha por Uhum. nada. Só porque você levantou. Né? Então tudo lá é dinheiro, então sacrifica também a família que está fora. Tem o sadismo dessa imposição. E é justamente essa imposição não simbolizada que vai criando as fissuras. Que vai transformando aquele indivíduo numa coisa qualquer. Né? Que pode do nada ser qualquer coisa também. Então é muito, muito complexo. Entrar nesse tema é muito complexo porque envolve várias estruturas sociais, políticas. Então, É, não é fácil, uma situação complicada, né? E aí eu conheço essa realidade de perto, né? Eu trabalhei no sistema há 9 anos. Trabalhei, iniciei lá no antigo Aníbal Bruno, né? Trabalhei no Cotel e depois em Igaraçu. Então eu conheço a realidade de perto, isso é importante você falar, né? Se você puder falar até mais um pouco, porque até o profissional que está lá, se ele não tiver uma boa cabeça, ele também se sente naquele termo de enxugar gelo, ele também perde o sentido ali, ele não sabe o que está mais fazendo. Né? uhum, Ele vai verdade. todo dia para lá, mas ele vai fazer o que ali? Né? Com toda essa pressão e cultura que já existe naquele meio. Né? Fala um pouquinho também da sua experiência lá. A minha experiência, até que hoje mudou um pouco, né, da realidade, mas ainda não mudou tanto assim. Como você vê, uma estrutura lá perversa, né, onde você vai encontrar uma série de situações, pessoas que praticaram é, crimes, né, crimes diversos, né, e de uma certa Isso. forma ali no sentido de você entrar ali para se ressocializar, se ressocializar, né, sair ali de uma certa forma ter a pena do ponto de vista pedagógico, mas na realidade não tem, que você entra como uma pessoa que furtou ou roubou um celular. Ali é uma faculdade do mundo do crime, né? Você vai aprender uma série de coisas, você... E aí, para ter esse processo, e até mesmo você... A gente fazia alguns atendimentos, fazia grupos operativos, né? Mas a gente sabe que é muito difícil, né? E aí, depois, até o conceito também em relação ao... Na minha época, ainda psicólogo, assistente social, participava, que hoje é proibido de conselho, né? Conselho, aquele preso que fez alguma coisa errada, aí a gente participava. Hoje o aluno não pode participar desse conselho para, de uma certa forma, você ouvir a pessoa. Né? Ali não é o lugar do. E aí a gente lá dentro, hoje ainda tem alguns operativos, né? Tem alguns trabalhos mais família, né? Tem atendimento, teleatendimento, tem as pessoas privativas de liberdade. Hoje tem a liberdade. Na minha época, eles já ligavam sem nenhuma autorização, mas hoje ainda tem uma ligação que é autorizada, né? Que é autorizada. Existia a questão da visita íntima, que hoje também tiraram essa também tem pessoas que eu fazia que morava ali, ficava tem aquela questão do contexto eu falei da questão da lei, da norma que eles viam entre eles, né? Eles são Né? presos, por exemplo. Presos lá na época de seguida, o respeito é muito grande, né? É. E é engraçado que, de tudo isso que você fala, se a gente analisar, é um cenário brutal, ok? Mas isso é um microcenário do cenário que a gente também vive, né? Fora. A imposição É, de um que diz, olha, você agora perde o direito à sua casa porque você está devendo, vamos tirar. Agora você perde o direito disso, vamos te dar esse medicamento porque você agora é uma doença. Essa mesma brutalidade, ela está pulverizada nesse macro que nós vivemos também. A gente também passa as mesmas imposições, só que são mais veladas, estão mais disfarçadas, mas é a mesma perversão, mesmo o mesmo que é efeito. verdade. E aí tem os agravantes pela questão do tratamento, que é muito desumano, né?
a questão de castigo, que você fica no isolamento, quando não há aquelas questões todas lá, que vai de encontro com muitas vezes para direitos humanos. Não é fácil, não é fácil. Então, hoje é um pouco complicado. Hoje, antigamente, na minha época, a gente fazia muito parecer, relatório para promotoria, para juízes. Hoje isso já tem uma certo critério, né? Hoje existe um exame criminológico, a gente passou, hoje já tem alguns critérios. E aí, deu uma melhorada, né? Mas ainda continua precisando melhorar muito, né? Melhorar ainda muito essa questão de tudo. Ainda de você fazer o acolhimento, escutar uma pessoa Na minha visão, dá a entender que a presença de um psicólogo atrapalha mais do que ajuda, porque acaba evidenciando processos lá dentro, né? Que eram para ser sigilosos, de maus tratos, e aí acaba não sendo tão bem-vindo. A gente vê isso em asilos, esses hospitais, essas casas de acolhimento. É. Apesar que de uma certa forma, como a gente tinha algumas situações dessas que era muito exposta, né? A equipe da gente fazia a denúncia ao CRP, fazia a denúncia à promotoria, né? De uma certa forma sigilosa, mas também tem um risco grande também, né? Tem um risco grande. O risco é muito grande. Eu me lembro, na minha época, como ainda existia a questão dos pareceres, eu acho que eu fui o primeiro, né? E aí eu me lembro que eu fiz um parecer, e aí muitas vezes o juiz ou o promotor, na solicitação, perguntava lá se esse preso, né, se esse reeducando, que na minha época era reeducando, hoje é pessoa privada de liberdade, tinha condições de ser inserido dentro da sociedade, tinha condição tinha alguma probabilidade de praticar outros crimes. Veja que responsabilidade para o profissional de psicologia para responder essas perguntas. Veja, hoje não permite, o conselho hoje não permite isso. E aí eu sei que Aí de você uma começa a certa ver forma, que vai influenciando, né? Porque os profissionais vão vendo os colegas e vão vendo o que eles estão respondendo e o que é mais saudável para a vida deles, para o psicológico deles. E aí começa uma certa condução de respostas a depender de cada preso, né? Você também acaba perdendo a autonomia. Verdade. E aí o que é que acontece? No meu parecer, eu, de uma certa forma, vamos dizer assim, que a gente chama no coloquial, Neguei a situação do preso, de uma certa forma, e ele, vamos dizer assim, progredir de regime, né? E hoje tem dois requisitos. Tem um requisito objetivo, que é o lapso temporal, o tempo que ele tirou de cadeia, e as questões subjetivas. Hoje, as questões subjetivas é vista pelo diretor do presídio. Se essa pessoa tem um bom comportamento, o quesito subjetivo está preenchido. Não é mais da psicologia. E eu neguei. Esse cara, ele fazia parte de uma quadrilha de roubo de carga. E aí, o menino novo, e ele, na realidade, era a pessoa que dirigia as carretas, né? E dava o chamado cavalo. E aí, o que é que acontece? Tem um outro preso lá, que era militar, eu vou falar o nome porque hoje ele ainda continua preso, não sei se ele está solto. Ele passou um tempo no PF, que é o preso militar, depois estava lá porque foi excluído, e depois ele entrou na justiça, ele foi fazer direito, tudo, passou, recorreu e ganhou, voltou para o regime, e ele era um cara que o mundo do crime era muito respeitado. E de uma certa forma, quando eu estava saindo, ele chegou e disse: mas doutor, o senhor, ele usa um termo, negou o parecer de fulano de tal, né? Eu disse: não, ele que não tem indicação para médico. E aí você tentou, na realidade, ameaçar, os colegas ficaram muito preocupados com essa situação. E aí foi uma situação que deixou a gente muito abalado. Hoje pode ter uma série de coisas, mas foi duro, é complicado, não é fácil não. E é como você Isso disse. acontece hoje no meio dos psiquiatras, psicólogos, né? Um profissional que se dispõe a ser diferente, ele também é pressionado pela massa que diz nega ou favorece. Uma pessoa que tenta ir por um caminho mais diferente, né? Como eles dizem, você também fica mal visto. Há pressão também para que você não saia do eixo, para que você favoreça uma tal estrutura. Verdade.
E hoje a gente vê também algumas situações, dentro desse contexto, a questão vamos dizer assim, principalmente com crianças, adolescentes, né, em situação em escola, onde, de uma certa forma, aquele aluno sai do, do contexto lá social, educacional, e o menino é rotulado, que o menino é indisciplinado, e de uma certa forma querem biologizar, né? Medicalizar aquela situação ou aquele comportamento, né? E aí você vê muito isso também, né? Quando, de uma certa forma, a escola não sabe lidar com aquele comportamento, ou biologiza, ou, de Hoje, certa forma, cria um... o Todd é usado à torta e à direita, né? É. Qualquer criança quebrou 2 cadeiras, bateu, é Todd, tem TDAH. Tem Uhum. sempre que estar colocado uma estrutura patológica. Tá ali, é Todd. Às vezes não é Todd, às vezes ele é tão passado, tão submetido a uma perversidade materna ou paterna, quando ele chega numa sala de aula, ele vai quebrar tudo. Ele só aprendeu isso. Não dá para um garoto ou uma garota que sofre muito violência psicológica e física dentro de casa ser a melhor aluna no colégio. Vai ter que externar também essa violência. Não tem como de fazer diferente. Ela pode até fingir inicialmente, mas depois vai explodir. É muita pressão dentro de um corpo. É muita tentativa de entender aquela simbolização toda, né? De funções que são feitas para proteger, que maltratam. São mais violentas do que um estranho de rua. Uhum. Então tem que ter muito cuidado Fica, com isso. tem que ter muito cuidado, é verdade. Hoje você também atende crianças, Paulo? Seu Não, consultório? eu atendo a partir dos 15 até o idoso. É o idoso. E a predominância no seu consultório é feminino ou masculino? Feminino. Feminino. Predominância feminina, né? Apesar que a mulher, não sei se você concorda, é mais vulnerável a questões emocionais. Você percebe isso? Ou É, não? essa frase ela tem que ter um esclarecimento dela para a gente não rotular. O que acontece com a mulher em si, né, com essa estrutura, é uma opressão que por muitas vezes fica com ela como ver um machismo no homem, né, de crescer desde pequeno. Só que a diferença é que ele cresce para ser o agressor, para ser o potencial abusador, sádico, seja lá o que for. Mas ele sabe que a força vem dele, né? A estrutura feminina, ela hoje vem mudando, mas muitas ainda têm na cabeça, mesmo que não queiram, uma sensação dessa fraqueza, né? E é isso que eu tiro lá também no consultório, que eu faço entender que isso também faz parte do processo de se ver capaz de dizer não a um homem abusador, a um namorado ruim, não a um pai abusador, né? E não entrar numa certa cultura que sai em todo canto. Você vê na propaganda tem a mulher perfeita, ou no uso do corpo. Eu já vi tanta propaganda absurda, tela colchão. Era uma menina dormindo de shortinho curto, enquanto o cara dormia de calça. Por que a menina também não estava de calça? Né? Então, assim, Uhum. essas coisas que vão sendo incutidas vão dando vozes lá, fantasmas dentro da cabeça, e vão dando uma certa posição, até onde pode ir. Assim, Paulo, me diz uma coisa. Hoje, a psicanálise, ela aborda, atende essas pessoas. Qual é o, a abordagem principal? Não, a psicanálise em si ela é a abordagem, né? E ela Uhum. consegue sim abarcar essa contemporaneidade, essas alterações de sociedade, sim, porque o que sempre vai existir é uma pulsão, uma repetição, né? Demanda. Isso nunca muda. O que vai mudar são os objetos. Esse investimento sempre vai ter uma ruptura dessa estrutura, seja freudiana, o ego, ou lacaniana, do impossível do real com a simbolização. Vão mudar os elementos, mas a origem
desse desajuste psicológico é o mesmo. Então não há uma nova psicanálise, há um novo olhar para reconhecer agora quais são os pares, quais são os objetos, as projeções, as transferências, o que marca, o que atua, o que fere, uma melhor visão da forma de pensar, para não sair colocando todo mundo em quadros, psicótico, neurótico, perverso, e entender que às vezes algumas escolhas estão dentro da normalidade e não de uma pandemia psicótica, né? Esse sim, é uma sensibilidade de olhar o cenário, olhar a psicanálise e falar: ajusta, ajusta, pronto, tá aqui. Nem tratar com aquela ceticidade de antigamente e não excluir, dizer, não, isso não é pra gente não. Isso, negar, né? Não, isso aí. Não está escrito ali no texto, então. Claro que não está, a gente está em 2023. Não há 100 anos atrás. Né? Então a gente tem que ter essa cautela para poder acolher e continuar acolhendo. Não resta dúvida, né? Mas você é ortodoxo ou machista? Não, aqui. Negócio de sentar de costa, de Ivan, não tenho paciência para isso não. Eu gosto de conversar olho no olho, eu gosto de fazer como a gente está fazendo aqui, sorrir, brincar, conta uma piada. A pessoa pode levar o celular, fala um palavrão se quiser. A pessoa ali naquele espaço, naqueles 50 minutos, ela tem que ser livre para ela sentir o gostinho de voltar à sua identidade ou de chegar perto de alguma fração de identidade real. Esse negócio de formalismo, distanciamento, isso não serve para nada. Se eu fizesse isso, eu estaria replicando o que a sociedade lá fora faz. E eu não estaria fazendo nada. Só estaria cobrando para isso. Paulo, dentro desse contexto, o que é que você diria para as pessoas que nos acompanham aí, de uma certa forma, vamos dizer assim, você ter uma boa saúde mental, saber lidar com situações difíceis, com situações, problemas, A ter de uma certa primeira coisa que eu digo, resiliência. porque eu também não sei se nosso tempo está acabando, que a leva geralmente é 1 hora, né? É o seguinte, não é fácil. Às vezes, a sensação é que beira o impossível de ter uma cabeça em paz. Mas é possível. Agora, fazer uma academia, ter bons amigos, vários círculos de amizade, fazer um curso, alguma coisa, isso é muito bom. Fazer uma massagem, uma acupuntura, qualquer outra coisa é muito legal. Mas entendam que, por muitas vezes, não é o suficiente. Por muitas vezes a pressão é muito forte, que a curto prazo ou a médio, jogar bola toda quinta-feira serve. Continue jogando. Só que entenda que quando isso começar a não mais dar efeito, não mais conseguir suprir, procure uma ajuda. Né? Aquele discurso de terapia para todos. Mas que condição? Né? Em que momento? Vamos com calma. Vive primeiro, curte, sofre como todo mundo sofre, fica feliz como todo mundo fica feliz. Vamos voltar a ter sentimentos, deixar de ser robô. Todo mundo tem medo, alegria, ansiedade, felicidade. Isso faz bem. Nascemos assim, somos assim. Então sintam, se ficar forte, e esses paliativos sociais que nos são ensinados, não dá jeito. Você tentou, cara, você deu seu 5%, você tentou, você foi bem. Agora procura uma ajuda. Não tem receita, não tem técnica. Cada cabeça é uma cabeça, cada cabeça é um mundo. Uns ganham mais tempo, uns conseguem render 10, 15 anos sem precisar de ajuda, outros no terceiro mês que sofre a pressão já vai pedindo ajuda, e tá tudo bem. Cada um de um jeito. O importante é você ter essa sensibilidade e respeito a si. De dizer, tá na minha hora. Agora eu preciso de uma ajuda, vamos bater um papo, vamos conversar. Vamos tentar entender o que é isso aqui. Verdade. E aí, isso é que é importante, né? As pessoas terem essa orientação e, de uma certa forma, seguir, né? E não ficarem presos também, porque, encontrei o primeiro profissional, não gostei. Tem vários, vai procurando. Vai se procurando saber, tenta ver com quem ele já atendeu, tenta buscar informação, não se priva não. Já contei minha história para 2 e não deu jeito, 2 profissionais, eu continuo mal. Vai devagar, tem cautela. É difícil mas continua tentando buscar, respirar e encontrar um profissional que possa ajudar, porque tem jeito.
Tem muita gente atendendo, tem muitos profissionais. Então, assim, busca quem está te atendendo, busca quem já foi atendido, ou como está essa relação dele, experimenta aí um primeiro dia, faz esse teste de autocuidado, de carinho de si. Não abandona o barco no primeiro, no segundo, não, porque às vezes é jogar uma vida fora por um motivo tão simples. Né? Que naquele momento era tão pesado, mas quando a pessoa passa pela terapia, ela diz, caramba, era por isso que eu chorava. E hoje eu dou até risada.